Eu tô com dor de cabeça agora. Começou a me dar dor de cabeça. Ótimo. É duro falar ótimo para a pessoa, mas é verdade. É que vocês também não esperavam. Vocês não esperavam que a Marli fosse assim, né? De conversar com o espírito. Ela é doutrinadora. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Kátia, dá uma olhada se essa dor de cabeça é comigo, porque não na minha cabeça, mas tem uma pressão no coração, tá? No peito, que é o centro de força cardíaco. Eu sinto na garganta, que é o sensor da mediunidade, tá? E bom, é assim, os espíritos que costumam causar esse problema para mim, eles são com um pouquinho mais de complexidade. Mas ao contrário do que se pode imaginar, que é bom o Rafael também frisar isso, conversar com o espírito mais inteligente, com mais conhecimento, chefe, na verdade, é mais fácil, muitas vezes, do que conversar com um cara que simplesmente está causando mal a alguém por uma perseguição particular. Sabe? Coisa de outra vida e tudo. Porque se você souber, está estudando, está assistindo os vídeos, participando de palestras, você vai saber a teoria disso tudo que está acontecendo com o espírito. Então, se você sabe conversar, você sabe do que ele está falando, é mais fácil a conversa com um espírito trevoso e inteligente do que com um espírito, muitas vezes, do que conversar com um espírito que simplesmente não sabe que desencarnou. Está perseguindo você, mas nem sabe que desencarnou. Porque esse espírito não está entendendo nada que você está falando. Mas do que você está falando? Desencarne? Eu estou aqui, eu estou vivo, não sei o que. É mais complicado você fazer ele entender de uma forma que ele não se desespere. Tem que tomar muito cuidado para falar que ele morreu no corpo de carne, porque senão você mata o espírito de novo, por assim dizer, né? Porque ele fica doido, né? Então, às vezes, é muito mais complicado falar com um espírito assim do que falar com um trevoso. Tá? Que trevoso é assim, né? Um espírito que sabe que morreu, está perseguindo, sabe que está perseguindo, quer perseguir, sabe por que persegue, tá? É inteligente, sabe fazer as coisas, blá blá blá, vai aumentando. É assim que a gente vai dizendo que vai aumentando a complexidade do espírito, tá? Da situação dele. Tá bom? Então nós vamos nos concentrar de novo, tá? Vamos nos concentrar de novo, pedindo a Deus Jesus que os mentores verifiquem as condições da dor de cabeça que a Kátia reclamou. Pedindo também que verifique se tiver a ver com o que eu acabei de sentir, com o sensor da mediunidade na garganta e com o cardíaco. Possa o espírito ser envolvido nos recursos, trazido para envolver a mediunidade com toda a proteção, que a nossa irmã Kátia, nosso irmão Rafael, Júnior e eu possamos ter a proteção divina com todos os recursos, controlando as condições possíveis de agressão, de vocabulário, de ódio, para não causar maiores esforços físicos e mentais da mediunidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Júnior, desliga o microfone. Eu não estou ouvindo nada, mas tá vindo uma imagem. Uma imagem. Uma imagem de um sacerdote sentado. Tá. E uma pessoa do lado que é você. Tá. Então, esse sacerdote não é meu mentor, tá? Ele tá clarinho ou tá escuro? Ele tá escuro. Então, é com ele que nós vamos conversar. Ele te causa algum medo, algum receio, não? Não. Então, se concentre em Jesus, todos nós. Lembrem da luz de Jesus e imagine que Jesus está estendendo a mão para esse espírito. E que esse espírito tenha essa mão de Jesus iluminada como uma forma irresistível. Ele não conseguirá resistir ao apelo do Cristo, que vai nos utilizar como ferramenta para podermos receber o irmão e conversar com ele.
para Jesus é impossível ele entrar em contato direto com esse irmão. Então nós somos as ferramentas que Jesus usa, mas Jesus vai aparecer para esse irmão estendendo a mão para ele. Que Deus e Jesus ampare e proteja esse irmão, que ele venha para a mediunidade, seja envolvida com os recursos, possa também ocorrer o ajuste mediúnico e fluídico em totalidade, com toda a proteção em nome de Deus e de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Consegue me ouvir, amigo? Que luz é essa? Tira essa luz da minha frente. Ah, tá. Isso aí é a luz do Cristo. Ele vai diminuir um pouquinho para você não se ficar assustado nem cegar você, tá bom? E também para você conseguir me ver, né? É importante você me ver para a gente conversar. Parece que você tem aí alguma situação comigo, né? Melhorou aí a luz? Melhorou. E você me reconhece e conhece da onde? O céu é Hipólito. E você fazia o que lá em Paris? Sou padre. Ah, você é da igreja. Lembra? Não, porque eu não te vejo, viu, irmão? Nós estamos aqui, eu estou em outro corpo, viu? Em outra encarnação. Você Sabe está em outra encarnação, mas você está querendo fazer a mesma coisa que você fazia antes. o que? Eu não Você entendi. quer lubridiar as pessoas. Ludibriar. Peraí. Falando coisas, querendo que as pessoas acreditem em coisas. Tá. E não é o que a igreja disse. Você sabe, você conhece a igreja. Certo. E você me conhece assim, digamos, só por combater o que eu faço ou a gente já foi amigo, já trabalhamos junto, alguma coisa assim? A gente conversava bastante. Conversava, né? E aí num determinado momento você viu que eu comecei a ter umas ideias que para você era muito louca, para a igreja era muito doida, né? Não é isso? Coisas sem fundamentos. Sem fundamento. Então vamos lá, irmão. Você se lembra do seu nome? Não tem problema nenhum, tá? Eu quero que você comece a perceber que você consegue lembrar do meu nome, mas não consegue lembrar do próprio nome. Isso não é uma vergonha não, viu? É só para você entender que como fica a mente da gente, que você sabe muito bem que hoje você está desencarnado, não sabe? Você sabe. Agora, tem coisas naquela época que eu dizia que vocês queriam pôr fogo em mim, porque eu dizia coisa que a igreja não concordava. Uma delas é que a igreja, sabe que existe espírito, sabe que o espírito ocupa o corpo de carne, e sabe que depois que a gente morre, o espírito vai para algum lugar. Ou ele vai para o céu ou vai para o inferno, não é isso? Nesse contexto, eu dizia, eu era o mensageiro dos espíritos que diziam para nós o seguinte, que não é só isso, que depois que a gente morre no corpo de carne, a gente não fica só no céu ou no inferno, a gente vai para algum lugar, mas depois que acontecer tudo que tem que acontecer conosco, nós também vamos reencarnar e pegar um outro corpo de carne. Essa parte a igreja queria me pôr fogo, não é verdade? Mas essa parte não é verdade. Então tá bom. Porque o único lugar que eu conheço é a treva. Certo. Cadê o lugar bom? O lugar bom você também não foi, né? O lugar que te prometeram também não foi. Por outro lado, vocês da igreja, ou a igreja na época, também diziam que eu estava ludibriando as pessoas, dizendo que depois de certo tempo desencarnado, nós vamos utilizar um outro corpo de carne para reencarnar. Essa parte vocês também falavam que era mentira, não é verdade? Então vamos começar por essa última parte. Tá me vendo direitinho? Tá me vendo?
Então você olha o meu rosto que você vai ver que eu não tenho o mesmo rosto, a mesma face que eu tinha na época. Eu estou em outro corpo de carne. Passou 160 anos e eu estou reencarnado num outro corpo de carne. Mas o meu espírito você reconhece. Ou seja, é o mesmo espírito em outro corpo de carne. Então a reencarnação você está provando nesse momento. Tudo bem até aí? Que também não é vergonha nenhuma, viu? A ideia da reencarnação naquela época era realmente assustadora, tá? Agora nós vamos passar a falar por que você, trabalhando na igreja, seguindo as ordens do padre, do santo padre, né? Do papa, depois que desencarnou, ficou na escuridão. Ou seja, se eu estou fazendo tudo certo, trabalho para a igreja, estou seguindo a orientação do papa, por que quando eu desencarnei eu fiquei na escuridão e não fui para o céu? Não é uma dúvida boa? Porque eu tive atos que eu fiz e eu assumo os meus erros que eu acabei tendo, não tem nada a ver com a igreja. Era problema meu. Certo. E Então aí eu tô pagando pelo que eu fiz. Tá, mas tem alguma coisa assim que você fez que é ruim e que contrariou a igreja? Ou que é ruim para a igreja? Coisas que são ruins para a igreja. E talvez essas coisas que são ruins para a igreja, na verdade você estava certo de fazer. Você já pensou nisso? Eu Pode. usava, eu usava dinheiro dos fiéis, não é certo isso. Ah, entendi. Mas tem E assim, por isso que eu tô aqui. você não parece uma pessoa que me odeia. Você não parece que me odeia. Você parece que não concorda com o que eu estou fazendo hoje, não concordou com o que eu fiz naquela época. Mas não é uma pessoa que me odeia. Eu não sinto ódio em você por mim. Não te odeio, eu só não concordo. Muito bom. Isso é ótimo. Jesus ensinou a gente a amar o próximo. Isso não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo que a pessoa faz. Não é verdade? Eu amo as pessoas como irmão, mas se ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu não preciso concordar com isso. Não preciso gostar do que ele faz. O problema nosso, meu amigo, é o seguinte. Você não está nas trevas porque você usou o dinheiro dos fiéis para o seu uso próprio. Não é isso. Então Não, por não é que eu isso. tô aqui? Porque eu vou te explicar uma coisa. Tem muita gente que pegou dinheiro de muita gente, gente que furtou, gente que roubou, gente que enganou, que vai para a colônia também, que é o céu, que a igreja não sabia explicar, mas é uma colônia espiritual. Por que as pessoas então não vão direto para a colônia? Porque elas precisam de ajuda, só isso. A gente não vai, irmão, para o céu. O céu Vamos esclarecer o seguinte. O céu da igreja, na verdade, é uma colônia espiritual, tá? De Deus e de Jesus. Só para você entender, tá bom? É uma questão de nomenclatura. O problema principal é que quem é ruim não vai para o inferno e o bom vai para o céu. Todos irão para a colônia. Só que alguns, uma grande maioria, precisa de ajuda para fazer isso. Só isso. Tá bom? Então, por exemplo, se você está em trevas, por quê? Porque você continua ligado a assunto material. Só isso. Por que a gente vai para a colônia? Porque merecemos ir para a colônia? Não, é por misericórdia divina, irmão. É por misericórdia divina. Nosso Pai não castiga ninguém. O seu castigo aí que você está imaginando, que está sendo castigado porque pegou dinheiro dos fiéis, na verdade quem está te castigando é sua consciência, não é Deus. Você vai ver que a partir do momento que você for compreendendo essas leis, você vai sair da escuridão. Aquela luz que te cegou quando você chegou, logo logo você vai estar envolvido nessa luz, participando dessa luz. Vou te dar um outro exemplo. Jesus, dizem algumas versões da Bíblia, algumas variações aí das igrejas cristãs, dizem que Jesus, depois que foi crucificado, ele foi até o inferno salvar aquele cara
que supostamente teria traído ele, Judas. Você já ouviu falar sobre isso? Dizem que Jesus foi até o inferno salvar Judas. Na verdade é uma alegoria, tá? Aquilo ali significava o seguinte, que mesmo o cara que traiu o Filho de Deus, aquele abençoado, espírito extremamente superior, mesmo aquele cara não é para ir para o inferno. Ele só precisa de ajuda. Você está em trevas, provavelmente deve ter um monte de gente com você. Toda essa escuridão que vocês estão envolvidos é por um único motivo. A partir do momento que vocês pedirem ajuda para Deus e Jesus, vem a ajuda, tira vocês das trevas, limpa o seu corpo espiritual e você vai para a colônia. Se a gente fosse resumir toda a doutrina espírita, aquela que foi combatida lá em Paris, e que eu fui o mensageiro, a doutrina não é minha, é dos espíritos, todo o resumo de toda a doutrina significa uma coisa só. Amor incondicional. Sempre fazer o bem para qualquer pessoa. Negro, branco, chinês, americano, não interessa o que ele pensa, o que ele faz, a religião dele, se ele roubou, matou, se ele estuprou, se ele esquartejou, não importa o que ele fez. O único objetivo da nossa existência é amar e ajudar. Fazendo isso, não tem erro. Quando a gente desencarna, a gente vai para a colônia, não fica nas trevas. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem certeza que está fazendo o que Jesus pediu. Fazendo o que Jesus ensinou, e não exatamente fazendo o que a igreja ensinou. A igreja tinha as leis que não eram de Jesus. Não é verdade? Tem um monte de regra na igreja que não é de Jesus. Quando que Deus, ou Jesus, pôs lá uma lei dizendo o seguinte, mais ou menos o seguinte, né? Se não for da nossa religião, se estiver praticando outra coisa, tem que ir para a fogueira. Aonde que Deus ia mandar alguém botar o filho na fogueira, gente? Então a igreja fez isso, meu amigo, para a igreja ser a maior entidade no planeta. Tudo errado. Quem tem que ser a maior entidade no planeta é Deus Jesus. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos pegando a Bíblia antiga, o Velho Testamento, e traduzindo neste sentido que eu te falei. Sabe por quê? Porque você vai lembrar, por exemplo, o primeiro rei de Israel. Lembra disso? Lembra do primeiro rei de Israel? Tinha um profeta, tá certo? Que ungiu o primeiro rei de Israel. E ele dizia assim, eu falei com Deus, ele conversando com o rei, né? Eu falei com Deus e Deus mandou você ir lá naquela aldeia e matar todo mundo. Na sua opinião, Deus mandaria fazer isso? Claro que não. Então, tem coisas na Bíblia, estou falando uma só, né? Mas tem inúmeras coisas na Bíblia, no Velho Testamento, que está tudo distorcido. Tudo distorcido. Está ficando cansado? Eu estou tentando lembrar das coisas e eu não estou conseguindo direito. Mas não tem problema, logo logo você vai lembrar de muita coisa. Vou te lembrar então de uma coisa assim sobre Pedro. Lembra de Pedro? Pedro foi utilizado numa conversa com Jesus. Foi usada essa conversa para fundamentar a Igreja Católica e fundamentar o Papa, tá? O posto de Papa. Foi uma distorção, tá? Do ensinamento. Mas Pedro, no Novo Testamento, tem uma passagem no Novo Testamento que fala sobre os Atos dos Apóstolos. Lucas que escreveu. Só que teve uma distorção ali, dizendo que Pedro, em algum momento, desconfiou que alguém estava mentindo sobre o donativo, sobre o valor que ele recebeu numa propriedade, e Pedro fulminou essa pessoa na frente dele. Bom, se Pedro foi a pedra fundamental da igreja e foi a base do primeiro Papa, você acha que Pedro mataria alguém? Então essas distorções, meu amigo, é o que a gente combate, tá?
a gente trabalha para Jesus. Nós trabalhamos para a verdade. Então eu vou te indicar agora uma coisa. O nome de Jesus no mundo espiritual não é Jesus, tá? É Espírito Verdade. E é isso que você veio descobrir aqui hoje. Tá bom? Espírito da verdade? Ele é o Espírito da Verdade. A gente chama ele de verdade no mundo espiritual. É um cara que não mente. Você pode confiar cegamente no ensinamento de Jesus. E assim é que você não precisa confiar na palavra de ninguém. É só lembrar o ensinamento de Jesus que não tem como errar. Combinado? Então nós vamos fazer uma... O que você está falando? Então agora nós vamos fazer uma prece para você, para tirar de você um fluido. Uma coisa que não é vista, mas no mundo espiritual ela é meio pegajosa, ela gruda no corpo do espírito. O fluido vital, ele é bom para quem está encarnado. Quando você desencarna, se você viveu direitinho, esse fluido é retirado de você e você vai embora para a colônia. Quando a gente vive muito ligado ao assunto material, esse fluido vital fica conosco. E ele nos prende aqui na Terra em assuntos materiais, tá bom? Então nós vamos fazer uma prece, você pensa em Jesus. Agora que nós vamos fazer uma prece para os mentores retirarem de você o fluido vital. E dispensar esse fluido vital no espaço. E que o irmão seja envolvido agora em bons fluidos e todos que estiverem com ele recebam o mesmo tratamento. Bons fluidos, boa energia e o amor de Jesus. E que eles todos voltem à forma humana saudáveis, limpos e de roupa trocada. Dignos, filhos dignos de se apresentar em qualquer lugar em nome de Deus Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. O amigo provavelmente vai sentir um grande alívio, mas vai ficar com um pouco de sono. O sono e o cansaço vai começar agora, só que é como se fosse um tratamento médico, tá bom? Combinado? Estou bem melhor mesmo. Então tá bom. Você consegue me ver aqui? Sim. Agora você se concentra que eles vão te mostrar e mostrar para todos vocês a colônia para onde vocês vão. Dá uma olhada, que maravilha. Tá aí o céu que a igreja falava, mas não explicava. E distorceu também, dizendo que para o céu só vai quem é bom. O pior problema é que a igreja que dizia quem era bom e era mal. Gostou? Tá se sentindo bem? Estou com muito sono. Você consegue segurar mais um minutinho? Então fica acordado todos vocês aí. Vocês trabalharam na igreja, né? Foram padres, foram bispos, sacerdotes, não é isso? E vocês também tinham certeza que estavam fazendo o trabalho certo para Deus Jesus. Tanto é que você achou muito estranho que quando você morreu, você foi para a escuridão, não é isso? Pois é, mas é que vocês não têm culpa não, vocês foram ensinados errado, tá bom? Nós queremos e temos autorização para oferecer para vocês um último presente antes de vocês irem para a colônia. Tudo bem? Então fica firme, segura a emoção. Olha bem para mim aqui e olha lá para trás, lá em cima, para você ver para quem que nós trabalhamos. Dá uma olhada lá para trás, lá no fundo, aquela luz. Tá vendo uma luz forte lá? Consegue ver? Quem você acha que é? É o Espírito da verdade. Jesus Cristo. É Ele mesmo. Ele tá de braços abertos. Está esperando vocês todos. Não é bacana? E Ele conta com vocês. Viu? Vocês todos são trabalhadores de Jesus. Não sigam leis esquisitas, viu? Sempre sigam o ensinamento de Jesus. Vocês têm que ir agora, viu? Vai com Deus, amigo. Todos vocês vão com Deus e com Jesus. Gratidão. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus.
Vai com Deus. E aí, Kátia? Tô bem. Como é que é esse negócio de ver o Cristo? Eu não vejo. Não vê? Eu não vejo. Você não vê a Eu, luz? eu não vejo nada. Eu fico só. Assim, eu sinto como o que ele tá sentindo, mas eu não vejo. Tá. Se concentra que você vai ver. E quando Eu ainda fiquei tentando. Falei, ai, deixa eu tentar. você se concentra que você vai ver. A hora que você vê, você vai. É acachapante, tá? Aí eu fiquei assim, aí eu vi que ele ficou assim, acho que os demais espíritos que estavam em volta também, aquela surpresa, sabe? Assim, ó. É bem legal. Eu acho que a bateria do telefone do Rafael deve estar acabando, né? Porque deu uma. Não, ainda tem 46% ainda. Ah, é? Tá bom. Pensei que tinha dado uma escurecida aí. Gente, por hoje chega. Nós não queremos ficar explorando vocês. Eu tinha que cuidar desse espírito desde ontem, né? Que eu percebi. Precisava cuidar da Marli. Marli precisava também, né? Experimentar esse novo sistema, tá? Pra gente ir se habituando, tá bom? Vocês estão bem? Rafael também, né? Tudo bem. Então nós vamos encerrar, tá bom? E aí a gente, durante a semana, nós vamos marcar o melhor dia pra gente fazer isso de novo. Tá bom. Combinado, Kátia? Kátia, Tá bom. Deus abençoe. Tô muito orgulhoso de vocês. Viu? Obrigada. Se vocês continuarem desse jeito, muito em breve a vida de vocês vai se transformar de uma forma palpável. Tá? Palpável. Você vai perceber a sua volta. Tenho certeza disso. Mas não esqueça do seguinte. O objetivo principal é fazer o que nós indicamos para os espíritos. Não faça nada que Jesus não concordaria. E antes de fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa, mover uma caneta da mesa, pensa se Jesus, o que Jesus faria no seu lugar. Combinado? Combinado. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Então fiquem com Deus, que Deus Jesus ampare e proteja todos vocês. E nós vamos pedir para os mentores que ainda ao final verifiquem todos os irmãos que estão em nossos lares, no nosso trabalho, na casa dos nossos amigos, médiuns, dos nossos parentes, papai, mamãe, nossos filhos, e possam encaminhar todos esses irmãos com esses recursos maravilhosos que ainda temos, encaminhem todos para a colônia. Aqueles com situação mais complexa possam ser adormecidos e levados para os hospitais. E que Deus e Jesus ampare a todos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Jesus. A gente vai conversando aí, tá, turma? Tá bom. Pode deixar. Fica com Agora Deus. é pra gente ler, então, O livro, aquele o livro dos Espíritos. que tá com as letrinhas azuis, né? Aquele que é curso de Espiritismo. Curso prático e teórico e prático de Espiritismo, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus. Beijo. Tá bom. Vocês também. Bom Abraço. final de semana. Vocês Tchau, também. Kátia. Tchau, Rafael. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Vai, tchau. Tchau, Rafael. Tchau. Tchau, gente. Tchau. E aí, Dom? Já.